E aí, turma, beleza? Eu sou Wagner Aledo e esse é o episódio 4 do podcast Papo de TI. Seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante que com certeza tira o sono de muito empresário, muito gestor de TI, que é a segurança da rede. Minha rede está segura? Bom, hoje todo mundo tem um smartphone, alguns além do smartphone têm um relógio inteligente, outros têm também um tablet, notebook, enfim. As pessoas estão hiperconectadas o tempo todo e dentro da sua empresa, certamente você tem esse desafio. Como disponibilizar para as pessoas conectividade, permitindo que elas trabalhem de uma forma eficaz, economizando tempo e disponível em todo lugar e, ao mesmo tempo, proteger os acessos da tua empresa, proteger a rede da tua empresa contra uma série de ataques que têm ocorrido cada vez mais. A gente está falando sobre roubo de dados, a gente está falando sobre sequestro de dados, a gente está falando sobre espionagem industrial. Hoje, infelizmente, cada vez são mais comuns esses tipos de ataque e se você não tiver preparado, se você tiver brechas de segurança, certamente você pode vir a ser vítima de um golpe ou de uma ação dessas que normalmente causa um estresse muito grande para os empresários e, sobretudo, para os gestores de TI. E para discutir esse tema conosco hoje, eu estou com um time aqui muito bacana de especialistas em rede, especialistas em segurança de rede, que vão nos ajudar a entender e achar soluções que nos ajudem a responder a pergunta: minha rede está segura? Eu estou aqui hoje com o Eduardo Stefan, que é pré-vendas da HT Solutions, profissional especializado em rede que vem atuando nos últimos anos em diversos projetos e que certamente vai trazer muita colaboração nesse tema. Eduardo, agradecer a tua presença e por estar aqui conosco hoje para discutir esse assunto. Olá, Wagner. Olá, galera. Muito obrigado pelo convite hoje para falar sobre segurança em cima da rede. A gente também está aqui com o Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves, que é implementador especialista também em redes, com dezenas ou centenas de projetos implementados com sucesso no Brasil. Com certeza vai trazer bastante experiência para essa nossa discussão. Robertinho, obrigado pela tua participação aqui hoje. Muito obrigado, Wagner, pelo convite mais uma vez. Espero poder ajudar o pessoal aí com as nossas dicas de segurança e sanar qualquer dúvida dos nossos ouvintes. Muito bem. E para completar esse time de peso, está participando conosco hoje também o João Maurício Viens, que é engenheiro de sistemas da Aruba Networks. João, te agradecer bastante por ter aceitado o convite e por estar aqui conosco hoje. Oi, Wagner, Eduardo, Robertinho. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí com esse tema tão importante que é a segurança de rede. Muito bom, João. Eu vou aproveitar e começar essa discussão com você. Hoje eu entendo que é uma dor de cabeça muito grande para as empresas pensar e administrar um ambiente que ao mesmo tempo seja disponível, que ao mesmo tempo facilite e aumente a produtividade dos funcionários e que ao mesmo tempo seja um sistema seguro. Na tua visão, quais são hoje os principais riscos que uma empresa corre ao liberar o acesso da sua rede para qualquer dispositivo? Wagner, muito boa pergunta. O primeiro risco que eu vejo é a perda de controle. Com o acesso liberado para qualquer dispositivo, o usuário ele pode fazer o que bem entender na rede. Então, o administrador de TI ele já perde nesse primeiro quesito. O segundo ponto é o risco de você ter dispositivos infectados que possam trazer algum código malicioso, algum malware, alguma coisa assim, e que possam acabar infectando até mesmo os demais dispositivos que estão na rede. E aí isso leva ao pior risco, né? Que é o que você já comentou, que é a perda de dados, o sequestro de dados que a gente vê alta aí nos últimos tempos. Então esses são alguns aí dos principais riscos que eu vejo, né? Eduardo, trazendo um pouco disso que o João falou, ou seja, existem riscos e você tem que controlar de certa forma. Não pode liberar sua rede para qualquer usuário, para qualquer dispositivo, né? Na sua visão, qual é a melhor forma de fazer esse controle, né? É preciso haver um equilíbrio. Você ao mesmo tempo precisa dar os acessos, você precisa prover uma rede de alta disponibilidade ali para as pessoas, mas também precisa de proteger. Como é que você faz
para controlar, manter uma rede segura, sem restringir totalmente o acesso e formar aí uma bolha de isolamento? Bom, um dos pontos, dar acesso a todos os usuários, vai depender muito do dispositivo. Eu, Eduardo, vamos pensar pelo princípio. Tem um dispositivo corporativo e tem um dispositivo pessoal. As regras são as mesmas para o meu dispositivo pessoal ou para o corporativo? Geralmente não, né? Então, com o meu dispositivo corporativo, eu tenho acesso total, posso acessar todas as coisas da empresa. E com o meu dispositivo pessoal, eu tenho acesso à rede, porém, só acesso à internet. Sem ter acesso e sem causar nenhum roubo dentro da empresa, né? De informações. Agora vamos lá, né? Eu sou diretor de uma empresa, eu tenho o meu notebook da empresa, eu tenho o meu smartphone, mas eu também tenho um tablet que eventualmente eu gosto de usar e eu também tenho um relógio que se conecta à rede. Na tua visão, como que a gente pode fazer para controlar isso? É uma questão de definição de políticas ou existem hoje ferramentas que permitem identificar que tipo de equipamento está se conectando à rede e criar daqui a pouco padrões de acesso para cada tipo de equipamento? É basicamente baseado em políticas, né? As empresas vão definir políticas de acesso para um determinado tipo de dispositivo. Então, eu identifiquei que é um smartwatch. O smartwatch pode acessar o conteúdo da minha empresa? Geralmente não, né? Então, vai depender muito do tipo de dispositivos, né? Vamos pensar muito na tecnologia de IoT, Internet das Coisas hoje em dia. A minha câmera só tem a função de câmera dentro da empresa. Ela não tem a função de acessar meu banco de dados. Nos últimos anos, a gente vê muitos ataques em cima desse tipo de tecnologia. Então, alguém acessa minhas câmeras e começa a acessar todo tipo de dispositivo dentro da minha empresa. Então, vai ter que ser baseado em políticas, regras definidas pela própria empresa. Complementando o que o Eduardo comentou, na Aruba a gente traduz isso para o que a gente chama de contexto. Então eu crio um contexto para essa política que foi definida, né? E o que contempla nesse contexto? É o que o Eduardo comentou, é o tipo do dispositivo, é o usuário em questão, é a forma de conexão que esse dispositivo vem para o meu ambiente. Então esse dispositivo vem via rede sem fio, via rede cabeada ou através de uma rede remota, uma VLAN, uma VPN. Então, baseado em todos esses detalhes, a gente cria um contexto e aí em cima desse contexto a gente consegue aplicar uma política muito mais granular, muito mais efetiva em cima do controle dos dispositivos. Entendi. João, o Eduardo falou uma coisa e eu que não sou um especialista, sou um leigo, fiquei com uma dúvida, quero aproveitar então para tirar essa dúvida contigo, pode ser uma dúvida de alguns dos nossos ouvintes, né? Então, teoricamente, qualquer tipo de equipamento que está conectado à rede, ele é uma porta, vamos dizer assim. E aí você pode aplicar políticas que podem ajudar a restringir os acessos e aumentar a segurança. Mas, por exemplo, se eu estiver falando de um dispositivo, uma impressora, por exemplo. Uma impressora poderia ser uma possível porta de acesso que permitiria a uma pessoa mal intencionada acessar a rede da empresa e cometer algum erro? E que tipo de soluções a Aruba tem hoje de gerenciamento que ajudam a prevenir esses e outros tipos de ataques? Wagner, é possível sim, tá? Através da impressora existem várias formas, vários mecanismos que se pode utilizar, clonando o endereço MAC, interceptando a sessão, enfim, tem várias formas de você utilizar essa impressora para tentar algum acesso no ambiente. E sim, na Aruba nós temos uma solução, que é o ClearPass, que ele justamente vai tirar proveito das informações do próprio dispositivo. Então o ClearPass ele tem uma base global de dispositivos conhecidos e ele sabe que quando você pluga um dispositivo na rede, ele é uma impressora, ou ele é um Apple Watch, ou ele é um computador, um desktop. E aí, em cima dessa informação que o próprio dispositivo fornece para o ClearPass, a gente consegue criar o tal do contexto e dizer, bom, como é uma impressora, ele só precisa acessar até o servidor de impressão, ele não precisa ir para o servidor de arquivos, banco de dados, etc., como o Eduardo comentou. Então eu restringo aquela comunicação daquele dispositivo. Ô Robertinho, deixa eu trazer uma visão aqui do gerente de TI, né? Ou do funcionário ali que está dentro do time de TI, cuidando da segurança de rede, cuidando de toda essa infraestrutura de rede. A gente tem aqui um equilíbrio, né, que a gente precisa alcançar entre liberdade, disponibilidade e segurança. Na tua visão, qual é o papel do time de TI das empresas nesse processo? E existe alguma forma
de automatizar algumas coisas ou é tudo manual que deve ser definido e configurado? Conforme as visitas que eu vou fazendo nos clientes e as implementações que a gente vai acontecendo, eu notei que os usuários de TI das empresas têm uma dificuldade enorme em identificar quais são a real necessidade desses usuários em relação a determinados acessos. Isso é a principal dificuldade que eu vejo do time de TI, porque geralmente eles não têm políticas de segurança definidas antes de a gente chegar lá. Então, isso é muito importante, a parte da gestão da TI, toda a parte do negócio da empresa, definir essas políticas antes da aplicação dessas regras de acesso. Tá? Todos precisam ter o acesso, mas como eles precisam ter esse acesso? Para o que determinado tipo de arquivos eles precisam ter esse acesso? Então, com essas políticas fica muito mais fácil o pessoal da TI já identificar antes para poder implementar isso. Tá? Essas políticas de segurança que eles precisam definir vão servir como um apoio para a gente implementar o controle do acesso com o ClearPass, que é a ferramenta que a gente usa, né? E como ele é baseado em contexto, em informações do DHCP, do fingerprint do DHCP, a gente consegue definir esses controles antes do usuário autenticar na rede e consegue limitar para que haja menos falhas na rede e na questão de segurança, né? Agora, pelo que eu estou entendendo do que vocês três falaram, e a melhor prática do processo, né, de você implementar uma rede segura primeiro, definir políticas claras, políticas por acesso ou políticas por tipo de funcionário ou por estrutura, né? Definidas essas políticas, você pega as ferramentas disponíveis, configura e a partir daí você só vai administrando os tipos de acesso por tipo de pessoa. Exatamente. Vale salientar que o ClearPass, que é a ferramenta da Aruba, ela é multivendor, então geralmente quando a gente chega num ambiente tem várias fabricantes. Então, dar a segurança para aquele dispositivo corretamente é um desafio. Então, cada um usa um equipamento de uma determinada marca e de saber se aquilo ali realmente deve ter acesso é muito importante. Então, com a ajuda da Aruba e com o ClearPass, que é a ferramenta que a gente tem usado bastante nas implementações, fica muito mais fácil definir essas políticas. Mesmo se a gente consegue ajudar as empresas a definir essas políticas de segurança pela facilidade que tem o ClearPass de a gente conseguir moldar essas políticas e esse controle de acesso. Agora, João, a gente está falando aqui bastante de ClearPass, né, que é uma solução da Aruba, e a gente já falou bastante de Aruba aqui também. Quais são os principais diferenciais da Aruba hoje no mercado brasileiro, na sua opinião? E que outras ferramentas, além do ClearPass, a Aruba tem que pode ajudar tanto com a gestão da segurança da rede, como a gestão da rede como um todo? Wagner, justamente nesse ponto aí que nós temos o nosso diferencial, né? A Aruba, a gente tem o conceito do Zero Trust, ou seja, a gente não confia em absolutamente nada e a gente começa a criar confiança no nosso ambiente. Então, quando a gente começa a criar esse contexto que a gente fala, onde a gente busca a informação do usuário, tipo do dispositivo, forma de conexão, entre outros, é que a gente pode determinar o nível de segurança e a forma de autenticação para cada conexão. E na Aruba a gente sempre preza por um ponto muito interessante que é a experiência do usuário, né? Todos nós já passamos por hotéis, aeroportos, shoppings e outros lugares onde é difícil desconectar, você precisa preencher um formulário, mais cliques e assim por diante. Na Aruba a gente pensa nesse ponto, então a gente tenta deixar com que a experiência do usuário seja a melhor possível, seja a mais agradável possível, e não deixando a segurança de lado. Pensando nisso, e pensando também no que o Eduardo comentou, da internet das coisas, de IoTs, a Aruba ela vem desenvolvendo novas soluções, como por exemplo o ClearPass Device Insight, que é um complemento do ClearPass e que faz a identificação do comportamento do dispositivo. Então não só eu pego a informação do dispositivo para saber o que ele é, mas eu também pego o que ele faz na rede, para realmente poder saber a real utilização. Um exemplo prático disso é, por exemplo, câmeras de segurança, essas câmeras de CFTV. Algumas câmeras dessas rodam em cima de um Linux. Então, se você pegar a informação de fingerprint, de DHCP, você vai ver que é um dispositivo Linux. Mas ele não é um Linux. Ele roda num Linux, mas a função dele é câmera de vigilância. Então, quando você começa a ver o comportamento dessa câmera, você vê que ela fala streaming de vídeo, que ela fala com o mesmo dispositivo que é o servidor de streaming.
E aí você começa a pegar essas informações para pegar a real utilização daquele dispositivo. Agora, Eduardo, estou imaginando um dos nossos ouvintes com uma pulga atrás da orelha, pensando, será que a minha rede é segura? Como, por exemplo, alguém poderia fazer um teste para identificar vulnerabilidades na sua rede? Bom, Wagner, existe 2 links que acho que a gente pode deixar na descrição do podcast, 2 links da própria Aruba, de como realizar os testes de segurança para ver se a rede está vulnerável. A gente também pode fazer testes com o Robertinho, fazendo realizações de POC dentro do próprio ambiente do cliente para identificar esses problemas. Muito bacana. Pessoal, esse é um assunto instigante, né? Porque hoje em dia está todo mundo conectado, as empresas têm esse desafio e é bastante complicado você se livrar de todas as vulnerabilidades, não é? Mas existem ferramentas como as soluções da Aruba, colocadas pelo time aqui, e que são soluções robustas e que já estão implementadas em diversos clientes no mundo inteiro, ou seja, tem um nível de assertividade muito próximo do 100%, se não for 100%, né? De fato, daria pra gente conversar bastante sobre esse tema ainda, tenho certeza que tanto o João, quanto o Robertinho, como o Eduardo, tem ainda uma pauta gigante de assuntos que poderiam ser tratados aqui. Bom, de certa forma, no nosso site você pode procurar mais informações. Há lá vários materiais gratuitos, tanto posts como e-books a respeito dos temas que a gente discute aqui no podcast. E você também pode procurar a nossa equipe diretamente através do site, se quiser discutir sobre alguma questão em especial. De qualquer forma, hoje a gente fica por aqui, demos uma pincelada aí nesse assunto. Quero agradecer bastante a participação do João, do Robertinho e do Eduardo. Foi muito bacana receber vocês aqui, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Esse é o episódio número 4 do podcast Papo de TI. A gente se vê no próximo. Até lá!